Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vão encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Em uma cidade muito isolada, aonde os crimes e a maldade reinavam solta, sem nenhum senso de justiça ou alguém que pudesse impedir os moradores de fazerem as suas barbaridades, os corvos, munidos de uma grande inteligência, conhecidos como os animais mais inteligentes da criação, eles começaram a se reunir perto da praça principal da cidade. No começo, eles só ficavam voando ali perto, observando a tudo e a todos, monitorando suas vidas e as suas maneiras de agir. Agora, eles já começavam a voar mais próximo, até eles tomarem de assalto os bancos daquela praça, ocupando diversos espaços e expulsando os humanos dali de perto. Os corvos são conhecidos por serem muito inteligentes e ajudarem os lobos a caçarem. Os corvos avistam uma presa, chamavam os lobos. Um deles acompanhava o lobo mostrando os caminhos. Os demais ficavam atrás para protegerem os filhotes. No final, todos se alimentavam. Era uma ótima troca em que ambos saíam vencedores. Naquela cidade, aonde a maldade reinava e nos cadernos celestiais estava marcada como a próxima cidade aonde a desgraça chegaria, um enorme castigo sendo preparado, desceria dos céus com uma pressão e rapidez absurda. Os habitantes seriam comida dos lobos. Era uma questão de tempo. Os corvos só observavam, um olhando para o outro, repassando a informação. Eles precisavam saber agir no tempo certo, e a comida seria abundante. A vida pulsava com seu ritmo intenso e frenético. As pessoas faziam seus trabalhos e lazer da maneira como estavam acostumados. A energia elétrica sendo usada sem escrúpulos, como se fosse uma coisa motora do corpo, algo inerente do ser humano. Mas eles sabiam de onde a energia vinha. Um apagão repentino pegou aquela cidade de assalto. Um curto-circuito na usina de energia deixou os moradores sem luz e sem comunicação. Enquanto a escuridão envolvia a cidade, sons estranhos começaram a serem ouvidos pelas ruas vazias. A criminalidade teria uma grande chance de voltar. As pessoas tentavam sobreviver àquelas primeiras horas à luz de velas. O governo usou carros de som para espalhar a notícia de que a perspectiva não era boa. Boatos davam conta que o gerador nunca mais voltaria a funcionar. Nada que os técnicos pudessem fazer. As pessoas ficariam sem luz para sempre naquela cidade. As estradas ficaram interditadas de tantos carros. Buzinas e xingamentos eram ouvidos. Mas as pessoas ainda não sabiam que não haviam para onde ir. Parece que o país inteiro caiu em uma escuridão absoluta. Corria o risco de ser o mundo inteiro. Seria o colapso da nossa civilização. Se não bastasse a civilização ter que se adaptar a um mundo sem energia, uma enorme frente fria começou a chegar, vinda do sul. Ela parecia ser duradoura. Uma nova era glacial estava a caminho. Aquele homem lembrava de cada momento que vivenciou, mesmo que tenha sido o mais insignificante possível, como uma bola que tenha quicado perto dele e atrapalhado a sua audição por um segundo. No entanto,
A sua habilidade se transformou em uma maldição. Certo dia, quando ele saía do trabalho, a sua visão por um momento ficou turva e ele quase desabou no chão. Viu um enorme clarão que quase o cegou e uma dor aguda no seu ouvido, como se tivesse enfiado uma agulha pontuda. A partir de então, ele começou a recordar eventos que nunca vivenciou. Sonhos vívidos invadiram suas noites, mostrando cenas de terror e desespero. À medida que os pesadelos se intensificavam, os acontecimentos pareciam se desenrolar diante de seus olhos durante o dia. Ele não estava mais conseguindo distinguir o que era realidade do que era ficção. Assassinos do passado se misturavam com amigos do trabalho. Animais domésticos se transformavam em monstros lendários da mitologia. Apavorado, ele procurou um médico que logo mandou fazer uma batelada de exames. O diagnóstico não poderia ser pior. Foi constatado um pequeno tumor que estava fazendo tudo isso acontecer. A cirurgia era de um risco extremo, mas o homem topou fazer. Não tinha outra escolha. Não tinha outra possibilidade. Ao ser retirado o tumor, para seu alívio, ele não tinha mais a memória aguçada. Uma vantagem que havia se tornado um pesadelo. Depois de uma ótima partida de RPG, aonde ele era um mago muito poderoso e não deu nenhuma chance para as forças dos inimigos, era hora de deixar o recinto e ir para casa. Ele se despediu dos amigos e partiu na sua missão. Saindo da lanchonete, onde tinha estado as últimas horas com os amigos, Pascal caminhava pelas ruas olhando para baixo, como um bom jovem introvertido. Até que, para sua surpresa e o seu horror, ele acabou encontrando um dedo humano ensanguentado, gordo. Tinha um anel de ouro nele. Parecia ser o anelar. Ele ficou um tempo encarando aquele achado incomum, pensando qual criatura tenha decepado aquele dedo. Com uma curiosidade mórbida, ele olhou para ambos os lados para se certificar que não tinha ninguém o vigiando e decidiu levar aquele dedo gelado para casa. Ele pegou o formol que tinha guardado. Ele tinha o costume de colecionar insetos em potes. Pegou um vazio e colocou o dedo ali. Queria que ele ficasse conservado. Ele tinha notado um emblema esquisito tatuado no dedo. Parecia um símbolo intrigante. Pascal então decidiu tirar uma foto e pesquisar o seu significado. Ele poderia estar com algo que seria muito valioso. Mas logo nos primeiros cliques da pesquisa no computador, o que ele descobriu fez arrepiar todos os pelos do seu corpo. Um choque elétrico na sua espinha. Desesperado, ele jogou o dedo fora pela janela e fez o sinal da cruz. Pascal imaginava se não tinha feito aquilo tarde demais. O perigo poderia estar se aproximando. Após a visita ao poderoso mago Babalaô, aquele homem que ainda estava com o rosto coberto de lágrimas secas, não aguentava mais de tanto sofrimento. Ele saiu um pouco aliviado de lá, com uma bolsa e um pequeno pedaço de papel amarelado em mãos. Em uma capela abandonada, esse mesmo homem espera o milagre que Babalaô prometeu. Esse milagre traria sua amada de volta do mundo dos mortos. No altar, ele recita antigas invocações e queima um incenso, esperando que os céus respondam a seu chamado. Era sua última chance. À medida que as horas passam e a escuridão da noite o envolve,
ele percebe que nada aconteceria. Até que o chão começou a tremer, e ele notou estar sendo vigiado. Mas não eram olhos calorosos. Pelo contrário, ele sente que pode ter invocado o mal. O homem sente o medo o envolver, mas a sua esperança cega o impede de desistir, e ele finaliza a convocação. As últimas palavras saindo embargadas pela emoção. Ele espera pelo milagre, mesmo sabendo que pode desencadear um horror além de sua imaginação. E quando o relógio marca meia-noite, o milagre se revela, mas não da maneira que ele esperava. Um corpo em estado avançado de decomposição entra na igreja, exalando um fedor indescritível, fazendo o homem cair de joelhos e vomitando no chão. "Me chamou, amor", disse um corpo babando vermes e dentes. O preço de trazer os mortos de volta à vida pode ser mais alto do que qualquer pessoa do mundo jamais imaginou. Em um antigo asilo abandonado e deteriorado pelas ações do tempo, algumas pessoas denunciavam que lá ainda morava uma senhora chamada Elisa. Ela era avessa à sociedade e gostava de ficar reclusa. Moradores dos prédios ao lado diziam que ela estava sempre regando as suas flores de plástico. As pessoas contavam histórias sobre as flores se mexerem de noite e chorarem um canto lamentoso, que os impedia muitas das vezes de ter uma boa noite de sono. Os inquilinos dos prédios estavam revoltados com aquela situação e queriam que as autoridades tomassem uma atitude. Um funcionário da prefeitura recebeu a tarefa de inspecionar o antigo asilo, ver quais eram as suas condições e assim poder recomendar alguma ação. Quando ele entrou, se deparou com várias flores, quase um exército delas parado na frente da porta, já esperando aquela intromissão. As flores se animaram, seus talos se torcendo como cobras e as suas pétalas se abrindo como bocas famintas. O funcionário, então, ele deu 2 passos para trás, visivelmente assustado. Não estava entendendo o que estava acontecendo. O funcionário teve que sair correndo de lá, com o avanço rápido das plantas, como se elas estivessem sendo possuídas por algum mal. Quando ele já estava do lado de fora, ele ouviu uma risada maligna vinda do alto. Quando ele olhou, viu o espírito da velha Elisa sobrevoando e fiscalizando o lugar. "Deixa minhas plantas em paz", ela gritava.